Alicia Sacramone, primeiro salto dela. Isso, ela fez o mesmo salto de ontem, um Yurchenko com dupla pirueta. É o que nós chamamos a rondada flick, né? Na abordagem, ela entra de costas na mesa. E ela teve uma pequena carpa, né? Veja que ela sobe muito e no finalzinho ela puxa a perna. Então ela faz esse movimento de carpa, que nós chamamos na ginástica, para chegar em pé. Mas uma postura boa. Né? Não precisava, ela estava muito alta. Tanto é que ela acabou dando esse passo para trás, esse saltinho para trás, justamente por causa dessa carpa. Ontem ela cravou esse salto. Bom, nós vemos a média da Catalina Escobar da Colômbia, que foi de 8,837. A gente vai ficar de olho nessa média de cada ginasta para ver o resultado final, né? Claro que foi a primeira a se apresentar, ela vem na frente, mas a Alicia Sacramone já é a segunda, já deve superar a nota aí, a média de nota da colombiana. Até porque a nota de partida dela é mais alta do que a ginasta anterior. Então ela já sai na frente no quesito nota de partida. Quer dizer, quando a nota de partida é baixa, né, Ana Paula? Passa, olha aí, 9,525. Mesmo que a ginasta faça um ótimo salto, ela não chega a nota máxima ao 10, né? Exatamente. É muito difícil hoje na ginástica um salto que parta de 10. A ginasta realmente sofre um pouco por isso. E esse salto ela não fez esse salto ontem, é um Iber mortal carpado com uma pirueta e meia. É um salto dificílimo. Veja aí na repetição, ela entra de frente para a mesa, ela sobe muito. Ela tem um pequeno desvio ali, afasta um pouco as pernas, mas é um salto muito, muito difícil de ser realizado. Veja como ela sobe. Muito bom o salto. Muito bom o salto, principalmente que ela arriscou o segundo salto, né? A definição dessa final provavelmente vai ser nos segundos saltos. Teremos daqui a pouquinho a Laura Moreno, vai ser a próxima a se apresentar, a mexicana. A Alicia Sacramone dos Estados Unidos, que nós vimos ali, ela foi a quinta colocada no individual geral, na competição de ontem, e ela teve... Primeira nota, porque não sabe o que vai vir na frente, né? Bom, continua a expectativa da Alicia Sacramone com relação à nota do segundo salto dela e a média também. Agora sim, 9,512. É a média da Alicia Sacramone. Então ela vem na primeira colocação. Agora a Laura Moreno do México, a terceira a se apresentar. Ela fez esse salto também na competição de ontem e o salto foi infinitamente melhor, né, Marco? Ela subiu pouco, a gente pode ver na repetição que ela flexiona muito os braços, ela afasta as pernas e faltou um pouquinho de altura, por isso ela chega com esse desequilíbrio grande, faltando um pouquinho no mortal, faltou altura na saída da mesa. Ela teve um pouco de deficiência justamente aí na impulsão na mesa de salto. Ela impulsionou com os braços flexionados e realmente ela teve dificuldade de impulsão. Uma característica, assim como o Brasil, né, as mexicanas também são muito boas em solo e salto sobre o cavalo. É muito comum nós termos ginastas que geralmente que são boas em salto, consequentemente são muito boas no solo também. São ginastas muito fortes, né, uma impulsão de perna, muito é o caso da Daiane, é o caso da Laís, da Jade, do Diego também, Diego, Vitor. São muito bons no solo e salto. Aí 9,238 foi a nota do primeiro salto.
Esse salto bem mais dinâmico, né? Ela fez uma rondada, entrou, fez uma meia volta, então ela entra de frente para a mesa e seguiu um mortal carpado. Também com dificuldade ali na chegada, ela podia ter aberto o mortal um pouquinho mais cedo para evitar aquele passo tão grande. Veja aí na repetição, ela faz a rondada, vira de frente, sobe, mas é um salto que não tem uma nota de partida muito alta, ela sai ali da linha do espaço permitido, né? A ginasta não pode sair desse espaço entre as duas linhas, mas muito bem executado, com uma pequena flexão na hora da chegada. Da chegada, isso. Foi diferente do primeiro salto, onde a falha que ela teve foi falta de impulsão. Nesse segundo salto, sobrou impulsão, o salto foi mais bem executado e ela no final podia ter aberto o salto um pouquinho mais cedo para poder cravar. Ela desvia um pouco também, tem um desvio de direção. Bom, agora a Jana Bigger dos Estados Unidos vai ser a terceira a se apresentar no salto. Estamos no primeiro aparelho na íntegra esse segundo dia de competição. Aí a Jana Bigger. Aí uma rondada flick, pirueta e meia. Também muito perfeita a postura de pernas unidas, um salto alto, distante da mesa, porque isso conta muito também. Quanto mais alto e mais distante da mesa, mais pontuação, a pontuação maior para a ginasta. Veja aí a linha do corpo, apenas um passinho discreto ali lateral, ela perde 1/10 e eu acredito que uma boa nota. Está na disputa. Foi um excelente salto, né? Provavelmente ela vai ficar no primeiro salto com uma nota um pouco mais baixa da Alicia, por causa da dificuldade mesmo, porque em termos de qualidade técnica e de execução foram saltos muito parecidos. A diferença é que o salto da Alicia Sacramone tem maior valor de dificuldade. Nós estamos vendo agora a média da Laura Moreno, 9,119. Ela vem na segunda colocação até aqui, então, a Laura Moreno, a primeira a Alicia Sacramone. Esse foi um belo salto, Ibermortal Sten. E está na disputa pela medalha, né? Aí ela fez um Ibermortal esticado com meia volta. Um salto também bem difícil. Veja, ela entra de frente para a mesa. Executa um mortal esticado para frente para a final. Média dela 9,400. Ela vem na segunda colocação, então, a Jana Bigger dos Estados Unidos. 4 ginastas, tanto no masculino como no feminino, no Pan-Americano do Rio de Janeiro daqui a 2 anos. O que se diz é que existe um compromisso da ODEPA, do presidente da ODEPA, com o presidente do COB, no sentido de que o Brasil já estaria classificado por ser o país sede. Ainda bem que o Brasil conquistou as vagas justamente na competição, né? Não tem mais discussão sobre isso, né? Acabou. Aí a Iene Ibarra, do México, se apresentando. Também um salto muito difícil, ela faz um Ibermortal com uma pirueta agrupada e também faltou um pouco de altura na segunda metade do salto, assim que ela empurra a mesa, ela teria que ter subido um pouco mais para evitar que na chegada ela tivesse que dar esse passo tão grande. Ela chegou muito agachada e isso em função da altura no segundo voo. Mas um salto muito difícil. Ana Paula, uma ginasta para se apresentar bem no salto, ela tem que ser leve também ou basta ter muita força, muito impulso? De lesões é bem menor se você tem um corpo com certeza adequado. O joelho não sofre tanto, né? Todas as articulações agradecem. Vai a Iene Ibarra do México para o segundo salto. E aí ela faz uma rondada, meia volta mortal grupado para frente com meia volta no final. Bem tranquilo o salto, executou com muita facilidade. Veja na repetição que ela faz a rondada,
vira meia volta, um mortal grupado à frente com meia volta no final. Bem certinho ali no centro das linhas, né, onde é o máximo permitido, a ginasta não pode sair da direção da mesa. E aí a chegada com um desconto de 1/10 apenas. Foi um bom salto, ou melhor, os dois saltos foram muito bons, mas não tem condição de chegar a bater a nota da Alice. Senão não tinha carinho nenhum, não. Muito pelo contrário. Mas é importante a gente tem que saber, né? São tantos, é um sacrifício muito grande nosso e do treinador também. Ele espera que a gente acerte. Então é uma decepção grande para ele, né? Você viu a média da Iene Barra, que está na quarta colocação nesse momento, 9,050. Alyssa Brown, do Canadá. Bom salto, ela fez uma rondada flick, pirueta e meia. Também teve uma impulsão grande, foi obrigada a dar 2 passos para frente, tem um desconto de 2. Aí a gente acompanha a entrada na mesa, a postura das pernas, o nível dos saltos, né, com essa mudança do cavalo para a mesa, o nível da ginástica ficou muito mais alto, porque realmente a segurança, né, todas essas entradas no cavalo de costas, a gente tem um comprimento ali maior, uma base maior, a base maior, exatamente. Atleta, né? E isso dá uma certa segurança e faz com que a ginasta cada vez execute movimentos mais difíceis e com isso o grau de Jenny Bigger. E só que a americana se sai um pouquinho melhor. Talvez em comparação a esse primeiro salto, ela não tenha como atingir a média da americana, que está em segundo. Verdade, ela ficou um pouquinho abaixo, 9,313. A Diana Bigger ficou com 9,400 de média. Agora o segundo salto dela. Um salto fraco, um hipermortal carpado, que a nota de partida não é muito alta. E além de tudo, ela fez a posição carpada, as pernas têm que estar bem esticadas. Veja que ela entra e ela faz o salto todo com uma flexão grande dos joelhos. Mesmo sem câmera lenta, a gente consegue ver, né? A gente consegue observar. Sem contar que um salto simples, de baixo valor, e então ela realmente está fora da disputa pela prata. Verdade, a Alicia Sacramone ficou com média 9,512, a Diana Bigger 9, veja que a nota de partida era 9,400, quer dizer, ela já sai de 9,400. 9,125, por enquanto ela é a terceira colocada. A Laís tem que ficar de olho, a Laís vai se apresentar agora. Ficar de olho aí nesses 9,125, tem que superar essa nota, essa média, para ficar na terceira posição. A torcida brasileira está aí incentivando. Boa sorte então para você, Laís Souza. Muito bom o salto dela. Ela fez o mesmo salto da Sacramone, uma rodada flick dupla pirueta, um pequeno afastamento na chegada das pernas, mas da mesa não pisa fora. Cada saída do eixo, ela perde 0,30. Foi um excelente salto, né? Independente aqui da nossa torcida pelo Brasil, realmente ela teve esse afastamento aí no ar e a chegada com as pernas afastadas, que é uma excelente saltadora também. Olha, 9,450. Ela já está na segunda colocação. Se ela realizar um bom salto agora, ela briga pela medalha de prata, no mínimo, hein? Vamos ver. Um salto melhor que a ginástica anterior. Ela fez o hipermortal carpado com meia volta. Foi muito bem executado. Alto, a primeira nota, fez um salto de nota de partida também maior do que o salto da Laís. Então dificilmente a Laís consegue superar a Sacramone e vencer essa prova. Para ela. Ela
ficou com 9,306. A nota do segundo salto é que não foi boa, então ela vem na terceira colocação. Uma pena, hein? Mas está muito bom, Lucas. Ela fez ali o recado dela, né? Dentro daquilo que ela tá, saltos das outras duas ginastas americanas. O segundo salto muito bom. É onde a gente precisa trabalhar um pouco mais. Veja, um salto muito simples, muito bonito. Ela sobe bastante, ela tem uma postura do corpo durante a execução do salto muito boa, mas é um salto que tem nota de partida 9.400. Aí ela não tem condição de alcançar a nota das demais ginastas, né, que saem de notas mais altas. Verdade. Por mais que seja tão perfeito a execução do salto. Com isso já dá para a gente afirmar que a Laís Souza vai ficar com o primeiro aparelho já com medalha para o Brasil. Aí a gente percebe que a gente ponto no ar. Apenas a chegada com um pequeno passo para frente. Mas no ar foi perfeito o salto. Essa é a argentina Sol Poliandri. E aí um Tsukahara esticado, um salto também de valor de partida muito baixo. E ela fica fora com certeza da briga por medalha, apesar da postura de pé. No tempo de Luísa Parente, com a Romina Platarotti. Então, disputas 10º a 10º, também com as seleções, tanto argentina quanto brasileira. E agora a Argentina vive um momento mais para trás um pouquinho e o Brasil evoluiu muito, né? Mas fez uma boa apresentação para a Argentina. A Argentina que terminou na 6ª colocação por equipes ontem, passando assim com a equipe completa para o Pan-Americano de 2007 no Rio de Janeiro, com 4 ginastas. O Brasil foi o segundo, né? A equipe argentina. A gente vê a média de 8,913, 7ª colocação para Sol Poliandri. E medalha de bronze para Laís Souza. A gente já confirmava aqui que a Laís ficaria com bronze e ficou realmente Alicia Sacramone com ouro, com 9,512. A Jana Bigger dos Estados Unidos com a prata, com a média de 9,400. E a Laís Souza com o bronze, terceira posição no salto para a Laís. Com ontem no individual geral, a gente vê as notas oficiais agora. Com a Laís Souza ficando com bronze. Parabéns para a brasileira Laís Souza. Bronze no salto nesse segundo e último dia de competição. Superando mais uma vez uma canadense. O Brasil que ontem superou. E agora a Laís superou a Alicia. Apresentarem aí por último, né? Porque a gente tem muita gente pergunta, né, o que as meninas passam. Os ginastas de uma forma geral passam na mão. Isso é magnésio. É um produto que a gente utiliza para que o ginasta não escorregue, às vezes junto com mel, Coca-Cola, enfim, fica a critério de cada ginasta. Essa, por exemplo, utiliza também do protetor nas mãos, que a gente chama de estafa. Aí uma série muito dinâmica, com largadas e retomadas, uma saída de duplo mortal esticado. Algumas falhas de postura de pernas um pouco flexionadas no momento em que ela faz os giros entre os dois barrotes. Mas uma série boa, um grau de dificuldade não muito alto. Vamos aguardar aí para ver se a nota de partida realmente vai ser de 10. Veja aí na repetição um giro com pirueta, seguido da largada, que é o Kachov, com uma grande flexão dos joelhos.
uma série tranquila, mas fraca em relação às outras séries que nós vamos poder conferir aí. A gente estava falando dessa questão do magnésio e do refrigerante. Ontem nós estávamos conversando sobre esse modelo de competição com o treinador da seleção masculina, que é o Fred, e ele dizia que é hoje impossível, principalmente na paralela masculina, você não fazer o aquecimento antes da prova, porque precisa às vezes de 1 minuto para preparar a paralela, quer dizer, tirar a preparação do ginasta anterior. Brasileira, Denise Lima, representando aí também não só os nossos ginastas vem brilhando, mas os nossos árbitros também, né? Aí uma falha, ela faz uma 8ª parada com uma pirueta, ela teve um desequilíbrio e foi forçada a fazer uma meia volta. Ela deu uma arrumada, uma ajeitada na série e isso despontua, ela perde um pouco na dinâmica do exercício, né? Um giro com pirueta e meia, com um Kachov, seguido de uma largada e retomada, que é uma exigência obrigatória na paralela. Um Stalder com uma pirueta, seguido de uma passagem para baixo. Veja que hoje em dia a paralela ela é muito, além de muito dinâmica, se assemelha um pouco às barras fixas, né? A quantidade de exercícios, de largadas que as meninas fazem, a velocidade dos movimentos. As ginastas passam bem reto, praticamente igual a barra fixa hoje em dia. Elas ficam bem separadas, né? A barra superior, ela tem mais ou menos 2,20, talvez um pouquinho mais do que isso de altura, né? E a inferior tem entre 1,60 m de altura. A gente pode perceber naquela tomada das mãos. Né? Com bastante magnésio, mel, seja o que for. E com a mão, as meninas geralmente usam o barrote completamente liso. E no masculino, o protetor só é utilizado nas argolas, que é impossível fazer argola de alto nível sem protetor. E na barra fixa também é impossível fazer sem protetor. Bom, mas mesmo com protetor, as mãos sofrem demais, né? Nesses aparelhos. Não tem jeito. Não é protetor, na verdade, né? É um fixador, vamos dizer assim. Bom, tivemos a nota da Bianca Flor, que foi 9,338. Bem na primeira posição até agora, a americana Bianca Flor. Aí a ginasta já executou 2 largadas e retomadas. Observe a dinâmica do movimento, a paralela é muito... Inclusive, é considerado um dos aparelhos mais difíceis para a arbitragem, justamente pela velocidade dos movimentos. E aí uma saída de duplo mortal esticado, veja que o técnico se aproxima do aparelho. E o treinador estava ali e conseguiu proteger. Na verdade, ela não caiu no barrote de baixo, não chegou a tocar, mas chegou perto. Então é importante, até como apoio psicológico também. Aí a flexão exagerada um pouco dos joelhos para que ela conseguisse chegar na posição de pé. Foi uma série... Aguardando sua nota, a gente vai conhecer daqui a pouquinho, aí 8,863. Ela fica na 3ª posição. Aí a Madeleine Gonzalez, de Cuba. E ontem ela saiu em 7º, classificou-se em 7º para esse aparelho. Aí um Stalder com pirueta, um pouquinho fora da parada, um movimento de largada e retomada que chama-se Ginger. Aí novamente o Stalder, uma meia volta. Esse movimento de desloque é típico da barra masculina. Nós havíamos falado, uma pena. Ela saiu desequilibrada do movimento anterior e por isso houve a queda. Ela estava muito bem, né? Muito bem, uma paralela muito bem executada. Uma pena essa queda. É uma ginasta jovem e provavelmente firmando esses movimentos por agora, né? Daqui a um tempo essa série, como no caso das nossas meninas, hoje a gente vê a série da Camila muito firme sempre, mas ela já sofreu muito para poder fazer essa série completa sem erros, né? Veja que ela desconcentra um pouquinho, já fez um outro elemento onde ela chegou muito perto da barra, perdeu o embalo, uma saída já com falhas, quer dizer, um treinamento. Da série de... E foi campeã pan-americana nesse aparelho em Santo Domingo,
Ontem saiu em primeiro lugar com a nota 9. Presença da Chelsea Memel aí, que é americana, que foi a campeã no individual geral ontem. Aí ela faz a entrada lá do posto comum, né? Nós sempre vemos a apresentação das meninas começando geralmente na barra baixa. Ali ela fez uma 8ª parada seguida de um Kachov. Esse é um outro elemento muito difícil. Veja como ela se movimenta entre as barras. É uma exigência, né? Uma das exigências de uma mínima mudança, 3 mudanças de barra. Ela tem que subir, descer e subir. Aí novamente um movimento que uma série muito boa. Ela faz um movimento muito característico da barra fixa, seguido de uma saída de duplo mortal para frente. Muito firme a série dela. Ela pode ser considerada a grande estrela até agora desse pré-pan-americano de ginástica artística. É uma prova muito difícil de ser batida, porque vai ter uma boa nota de partida e com pouquíssimos defeitos de execução. Chelsea Memel, que também estará na trave de equilíbrio nessa competição por aparelhos. Você vê que nessa repetição que o desloque foi muito bem executado, ele foi a parada de mão sem nenhum tipo de despontuação. E logo na sequência conseguiu... Vamos lá, Daniele Hipólito nas paralelas. Vamos à apresentação da brasileira. A passagem por cima do barrote baixo. É um giro no desloque, na posição de cubital. O Ropove na passagem para baixo, imediatamente ela já sobe. Aí ela faz um giro com uma pirueta e meia. Um Kachov. E aí ela vai se preparar para a saída. Veja como ela acelera o movimento anterior à saída, um duplo esticado com uma pirueta. Excelente a série da Dani. Muito bem executado. E tá dando, né? Vocês Com perceberam certeza. agora que ela fez alguns exercícios em tomada cubital, que eleva o valor do exercício. E a tomada cubital é o giro, o exercício que vem do deslocamento. O ombro fica em deslocamento. Daniele Hipólito. 9.513. Belíssima nota. E ela fica até agora na 2ª colocação. Ainda teremos a apresentação da Camila Comim, que vem logo na sequência. Está aí a Camila. Mais 9.513. Ótima apresentação da Daniele. Ela que ontem teve 9.500 na apresentação por equipes. E outra ginasta agora com chance de medalha. Camila, se fizer uma boa prova. Aí excelente a entrada dela, batendo a parada, já subindo. A gente já vê a Camila na barra alta. Um giro com uma pirueta e meia. Um Karpenko, o movimento seguido logo de um Jäger, que é a largada e retomada. Aí a passagem dela. Para baixo, o Ropove. Todos os movimentos, veja, observe que todos eles a parada de mão. Isso é muito importante. Ela tem que marcar a parada e ela se prepara para a saída, duplo mortal esticado e a chegada. Muito boa a série da Camila também. Ela foi no limite mesmo, né? Todos os exercícios, como você colocou, na amplitude máxima. Isso é claro que faz com que os juízes, os árbitros, né? Um exercício muito utilizado na paralela feminina e na barra fixa masculina. Chance de 2 medalhas para o Brasil nesse aparelho, nas paralelas, hein? Realmente grandes chances disso acontecer, porque a Daniele está na 2ª colocação, a Chelsea Memel foi a primeira, até agora com 9,7.
Ali ela já teve um desconto, né? Ela perde um pouquinho a continuidade da série. Muito erro de postura. Aí ela faz a largada e ela flexiona muito os braços, ela chega muito próximo ao aparelho. Isso ela é considerado como uma queda sobre o aparelho, ela perde a continuidade e com isso a nota tende a ser bem baixa, né? Ela ali já sai perdendo bastante ponto. Eu acho que com isso a gente vai confirmando o que a gente já esperava, né? Prata para Daniele, bronze para Camila e a Chelsea Memel dos Estados Unidos. Aí mais uma queda da colombiana, ela encerra a sua participação. Chelsea Memel com ouro, com 9.713. A Daniele Hipólito com a prata, com 9.513. E a Camila Comim, bronze, 9.400. Prata e bronze, então, nas paralelas para o Brasil, com a Daniele em segundo e a Camila em terceiro. E com isso, Marco, acho que a gente vai suplantar aquelas medalhas, né? A gente ainda tem muita coisa pela frente, feminino, masculino, e já temos 7 medalhas. Já somou 7 medalhas. E vamos ver se na sequência a gente sai também agora com a tão sonhada medalha de ouro, que a gente lembra que a última medalha de ouro em Pan-Americanos, em eventos pan-americanos tipo jogos, foi com a Luísa Parente em 1991, 2 medalhas de ouro, uma no salto e outra na paralela feminina. Então agora as perspectivas são realmente muito boas. E não só como a ginasta, né? Várias ginastas têm chances em vários aparelhos. A gente comentou muito isso ontem. A história de que a ginástica masculina, aí a nota da colombiana, que foi baixa realmente, essa história de que a ginástica masculina do Brasil não é tão forte como a feminina está brilhando mais, isso já, sem dúvida, resultados fantásticos. A gente tem o resultado final, prata e bronze para o Brasil, com a Chelsea Memel ficando com ouro, a Daniele Hipólito com a prata, a Camila Comim com a medalha de bronze. Nós vamos para um rápido intervalo. Executadas sem queda. Então mas de qualquer forma, né, é um aparelho que mexe muito essa parte psicológica, são 10 centímetros apenas e o nervosismo por muitas vezes toma conta da ginasta. Então é um aparelho um pouco traiçoeiro. A gente pode esperar qualquer coisa, mesmo das ginastas que são muito firmes. É um aparelho que define competições, né? Competições individual geral, competição de equipes. Sempre o país que ainda não passou na trave, mesmo que ele esteja na frente, fica difícil fazer qualquer prognóstico, porque é um aparelho que derruba mesmo a ginasta. Porque além de ter a questão técnica, que por mim tinha... É um aparelho dificílimo. Dificílimo, né? E é o que eu gostava mais. Por mim tinha... Na minha época, se pudesse ter 6 provas de cavalo com alça para fazer e tirar os outros, era melhor. Aí a gente pôde perceber, ela teve um desvio de quadril, mas o movimento foi tão bem executado, foi tão alto que ela conseguiu consertar e chegou cravada na trave. Ela fez uma entrada de rondada layout, seguida agora de um flick layout. São movimentos acrobáticos que fazem parte da composição da série. Além dos saltos, aí a gente percebe 2 saltos seguidos, uma cortada com salto grupado com pirueta, e nesses exercícios ela pode obter bonificações também, fazem com que a nota dela saia de 10. Aí um mortal para frente, uns equilíbrios no máximo 0,20. Outra sequência de saltos, um cadete com uma pirueta. Esses movimentos de pirueta são muito difíceis porque a ginasta perde um pouco o contato visual com a trave. Então, são movimentos com um valor mais alto. Outro movimento obrigatório, que é um giro sobre um dos pés com mínimo 360 graus. Apesar de ser a primeira ginasta a se apresentar, está muito firme. E aí a preparação da saída de rondada duplo mortal grupado, chegou muito agachada, pode até perder a bonificação da saída. Se ela tiver um desconto maior de 0,30 ou maior que 0,30, ela perde a bonificação. Aí a gente pode
perceber na entrada como ela desequilibra, a perna passa bem por fora da trave, mas ela consegue cravar mesmo assim. Isso aí é a técnica, né? A malícia, a experiência da ginasta que conta muito. Eu treinava com uma ginasta também muito conhecida do Brasil, hoje é treinadora, a Viviane Cardoso, e a gente, quando olhava a trave dela de frente, ficava impressionada como ela fazia os movimentos tão tortos e como ela conseguia se manter em cima da trave. Cada um com o seu jeito, mas o importante é manter o equilíbrio aí para não cair, porque realmente se equilibrar nessa trave não é fácil. Principalmente quando a ginasta executa um exercício como essa agora, que ela fez uma rondada e para saída, e ela tem que colocar os 2 pés nesses 10 centímetros, né? E realmente é uma missão muito difícil e precisa de muito treino. Realmente não é fácil. E a gente olhando daqui, né, as pessoas têm a impressão de que não é tão difícil quanto parece, né? No momento em que você sobe no aparelho, às vezes as pessoas pedem, eu queria tanto experimentar, é muito difícil realmente. São muitos, tem que ser gradativo, por isso a criança começa muito novinha a fazer esse aparelho, a fazer ginástica, né? Porque isso vai aumentando gradativamente, tem que ser lento esse processo, porque até pela maturidade da criança que faz a ginástica, né? Ela vai aos poucos adquirindo confiança técnica e fazendo cada vez exercícios mais difíceis. É interessante que você colocou, Ana Paula, é que as crianças, quando iniciam na ginástica olímpica, elas iniciam fazendo trave também, mas essa trave é uma trave baixa. Ela é colada no chão, normalmente tem 2 colchões, um do lado de cada lado, e fica praticamente como se fosse andar num meio fio, né? Obviamente acolchoado, com colchões, e não oferece nenhum tipo de perigo. Inclusive, a gente até recomenda a ginástica como um esporte que desenvolve muito a psicomotricidade das crianças, né? Que às vezes as pessoas pensam, pô, será que o meu filho vai entrar com 2 anos de idade e vai ter que sumir numa trave dessa? De maneira nenhuma, né? A iniciação é bem diferente. Até porque ficaria perigoso até para a criança, mas sem dúvida que eu acho que equilíbrio e tal, até para a formação da criança é muito importante, né? Para movimentação. E a gente costuma dizer que é um esporte muito completo e que proporciona um ganho de tudo, todas essas valências físicas, né, de equilíbrio, coordenação, que são utilizados depois, não na ginástica. Às vezes a criança opta em fazer uma outra atividade mais tarde e a ginástica contribui muito para que ela seja bem sucedida no esporte que ela escolher a seguir. Né? Bom, nota relativamente baixa da Yadelin Rojas, de Cuba. Agora a fera aí, a Chelsea Memel dos Estados Unidos, vai ser a segunda a se apresentar na trave. É uma entrada simples. Hoje, o grau de exigência da competição é um pouco maior. Elas precisam ter um movimento de dificuldade maior do que o primeiro dia de competição. Veja esse elemento muito difícil. Ela faz um mortal carpado com meia volta e é muito bonificado, claro, porque ela também perde o contato visual com a trave. Aí a sequência de saltos, um salto cortada, um salto Wolf com pirueta. Esse é um twist, mas não é duplo twist, é um twist. Outro movimento também que ela perde o contato visual. Um Iber sem as mãos, muito firme, né? Ela não mexe absolutamente nada. Um mortal para frente, seguido de um flick layout. Ela mescla muito mortais, exercícios que vão de ida e volta, né? Mortais para frente, seguidos de elementos para trás. E aí ela vai se preparando para a saída. Lembrando que a série tem no mínimo 1 minuto e 10 e no máximo 1 minuto e 30. E um duplo mortal carpado de saída, cravado. Cravado excelente, afastou um pouco as pernas no primeiro mortal, né, nessa saída. E ela realmente está muito bem. Ela venceu a competição ontem. Realmente está se configurando uma atleta nesse evento aqui praticamente imbatível nas provas que ela está se apresentando. Verdade, pode ser a segunda medalha de ouro dela por aparelhos, né?
na competição por aparelhos, ela que já foi ouro no individual geral ontem, nesse pré-pan-americano de ginástica que estamos acompanhando direto do Rio de Janeiro. Fora a paralela assimétrica também, né? Então realmente ela está praticamente imbatível nessa competição. Ela que é a atual campeã pan-americana em Santo Domingo. Chelsea Memel dos Estados Unidos. Ela teve ontem na trave 9,288 de nota. Vamos ver a nota dela, que pode realmente ser maior nesse segundo dia de competição. Lembrando que logo mais teremos o troca de passes especial para você a partir das 7 da noite, falando muito de seleção brasileira, né? O Luiz Carlos Júnior vai receber o tetracampeão Ricardo Rocha, também o técnico Mauro Galvão. Troca de passes a partir das 7 da noite, mostrando os gols, as informações da seleção brasileira que joga logo mais em La Paz contra a Bolívia. E você vai ver no Sport TV, o horário alternativo, né? 9 da noite. Brasil e Bolívia às 11h30 no Sport TV 2. Aí 9,475, ela melhorou a nota dela de ontem. E ela fica até agora na primeira colocação na trave, a Chelsea Memel dos Estados Unidos. Aí a Bianca Flor começa a sequência dela de trave já com movimento de força e contato com o aparelho, que é obrigatório a aproximação do ginasta com o aparelho. Movimento muito difícil de flick com uma pirueta em cima da trave. Realizado pela Luísa anos atrás, né? Um exercício tradicional da Luísa. Ela vinha não do flick, ela vinha da rondada, pirueta grupada. E olha que tem muitos anos isso, né? A Luísa realmente foi uma ginasta que revolucionou pra gente aqui, né? A ginástica do nosso país, né? Todos nós acho que temos muito carinho por ela, até porque a gente é da mesma época, né, Marco? Fomos companheiros de Flamengo e de seleção brasileira. E a gente costuma dizer que ela tem que ser sempre muito lembrada, porque existe uma fase antes da Luísa e uma fase depois da Luísa, né? Verdade, e uma fase, como vocês disseram, que não tinha essa estrutura não, para treinamento, de aparelho, equipamento. E você colocou bem, porque a gente se pergunta muito hoje em dia como seria os resultados da Luísa se hoje a ginástica se naquela época existisse a mesma estrutura que existe hoje, né, de equipamentos e tal. Então realmente é uma pergunta que a gente vive fazendo aí no meio da ginástica. Final da apresentação da Bianca Flor dos Estados Unidos. Outra americana a se apresentar na trave. Também uma apresentação belíssima da americana, muito firme nesse aparelho e concorre à medalha com certeza. As nossas brasileiras vão ter muito trabalho, mas são muito boas também. Inclusive a Dani vai se apresentar no final, será a última a se apresentar e pode causar uma surpresa aí para as americanas que são favoritas. A Bianca Flor, que terminou a apresentação dela ontem, ela conseguiu na competição por equipes 9,413 na trave. Ela foi a quarta colocada. Essa ginasta foi a quarta colocada no individual geral. Importante a gente frisar também que a ginástica, com esse boom que sofreu, né, que vem sofrendo, com todo um trabalho de muitos anos, lógico. Muitas crianças hoje praticam a ginástica, né? Isso é muito importante. E os próprios empresários, as pessoas têm visto com bons olhos o esporte, tem ajudado muito também, né? Bom, 9,300 foi a nota da Bianca Flor. Agora a Alicia Brown do Canadá começa a apresentação dela. Uma entrada de mortal para frente. Agora ela já fez um elemento acrobático Iber sem as duas mãos. Flick num braço, seguido de um layout também muito firme. A trave hoje está muito bem executada. As 4 ginastas que passaram até o momento fizeram séries muito boas. Aí a sequência de saltos, um pequeno desequilíbrio, no máximo 0,20.
a trave como o solo é característica de movimentos muito plásticos, né? Não tem a força da paralela, mas é belíssimo, né, da gente assistir. É importante essa dinâmica dos exercícios, tanto acrobáticos quanto coreográficos. A série não pode ser executada lentamente, até porque existe um desconto para isso. Aí uma sequência de vai e volta, que a gente chama lá, faz um movimento de frente e volta de costas. E aí ela se prepara para a saída. Um flick-flack, uma perna com duas pernas e um duplo mortal grupado. Também muito firme Alicia Brawl do Canadá na trave de equilíbrio. Realmente o nível técnico dessa final está muito alto, né? E as meninas vêm se apresentando muito bem. Tomara que continue assim. A gente vai ter daqui a pouquinho a Daniele Hipólito, a Laís Souza, as duas brasileiras estão no segundo grupo. Tomara então que continue assim, todas no altíssimo nível de apresentação. Hoje tem Brasil e Bolívia, né? O jogo acontece em La Paz e você vai acompanhar no horário alternativo aqui do Sport TV a partir das 9 da noite. Você acompanhando no Sport TV e às 11h30 da noite você vai poder acompanhar no Sport TV 2. Os canais Sport TV com horários alternativos para o jogo do Brasil. Penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Brasil já classificado, a Argentina também. E ontem tivemos Equador e Paraguai também se classificando nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. A gente vê a Laís e vê também a Daniele Hipólito, que vai ser a última na trave. Por causa do suor. Então, algumas ginastas utilizam o magnésio no próprio corpo, nas pernas. Nos pés, nas nos mãos, pés, né? Bom, vamos lá então. Primeira desse segundo grupo, a Laís Souza. Perfeita entrada de mortal carpado. Um Iber sem mãos. Um salto grupado com uma pirueta. É engraçado que a gente que acompanha a Laís há muito tempo, a gente sente, né, que com o passar das competições, ela cada vez mais firme. Que firmeza essa prova, essa primeira Serena, parte. né? Muito tranquila. Até a expressão do rosto, né? Porque às vezes a ginasta, ela passa aquele pânico, né? De meu Deus, eu tô na trave. Veja só a sequência de movimentos dela. Não posso falar. Uma pena, né? Tava tão bem a Laís. Muito bem. E queda é muito raro em campeonatos o nível elevado a gente encontrar atletas caindo da trave. Principalmente em finais de campeonatos mundiais e Olimpíada, normalmente as ginastas já têm um nível de preparação que dificilmente elas vão cair. Elas conseguem até recuperar um exercício que ela eventualmente faça com algum desvio de ângulo e que ela consegue recuperar e ficar em cima do aparelho. Aí a saída de dois flicks com pernas unidas e um duplo mortal grupado. Uma pena, porque a grande falha dela realmente foi a queda. A série foi toda muito bem executada. Com isso ela fica certamente fora da disputa, porque toda queda, meio ponto a menos, ela ali não sai de 9,50. Veja aí na repetição que ela entra bem certinho, bem cravada, ela não mexe quase nenhum elemento que ela fez em cima da trave. Realmente as duas passadas, as duas iniciais foram muito boas, cravadas sem desconto. Aí foi o momento da queda, né, da Laís, foi o momento em que ela perdeu o equilíbrio e acabou saindo da trave. Na verdade ela não conseguiu apoiar com firmeza o pé que veio atrás e ela desequilibrou e caiu. Numa competição desse nível, uma queda como essa pode representar a perda de um lugar no pódio. É o que a Laís deve estar pensando agora. Eu agora não estou mais no pódio, né? Vamos ver a nota dela para ver se ela ainda tem condições de chegar no pódio ou não.
É muito difícil porque a ginasta canadense chegou com a nota quase 9, então dificilmente a Laís consegue suplantar essa nota da canadense. É, 8,663. Realmente a Laís com essa nota fica fora da briga por medalha. Ela saiu de 9,60, menos meio ponto de queda, 9,10, e ela teve praticamente meio ponto de despontuação na execução, fazendo 8,600. Yárida Mogollón, do México, vai ser a próxima a se apresentar. Já entra caindo, é muito complicado para a atleta. Assim que ela entra no aparelho, ela tem uma queda. Agora tem que ter a concentração para continuar a série, né? Fazer uma boa apresentação, porque medalha fica um pouco complicado. E ela já sabe disso, né? Um mortal lateral. Uma sequência mista, onde ela faz muito desconcentrada. Um exercício relativamente fácil, um salto. Ali a concentração nesse momento é muito importante. Veja que ela aí, o corpo já fica um pouco mais... É a questão do psicológico que a gente fala. Confiança vai embora, né? Vai, completamente. Talvez também um pouco do interesse na prova, já que ela está completamente fora da disputa de medalhas. Isso é uma coisa que a gente aprende também desde pequeno, né? Independente do que aconteça durante a execução do exercício, você deve mantê-lo da melhor forma possível até o final. Esse desinteresse não é correto, né? Independente de qualquer coisa, você está se apresentando, você tem um público que está assistindo, e até em respeito às pessoas que estão ali vendo, né? A sua apresentação. E também até para que a ginasta não se machuque, né? Porque na ginástica olímpica a falta de concentração pode levar a um acidente e alguma contusão. É um esporte que é necessário estar sempre concentrado, principalmente numa competição. Na competição tem menos proteção de colchões. Estamos aqui com o Marco Monteiro, com a Ana Paula Luque, acompanhando essa cobertura do pré-pan-americano de ginástica, que já colocou o Brasil aí com as duas equipes completas no PAN de 2007. O Brasil foi prata por equipes no feminino, foi o quarto colocado no masculino. Tivemos o Mozia Rodrigues aí com a medalha de bronze no individual geral. A Daniele Porto foi prata, com a Laís Souza com o bronze no individual geral. E aí a nota da mexicana, que falhou demais e acabou tendo uma nota baixa também, 7,638. Agora Yajahara Caballero, de Cuba. Depois dela, Daniele Porto vai ser a última a se apresentar. Também uma entrada simples no aparelho, ela não faz um exercício de dificuldade. Uma sequência de saltos. A gente pode perceber que é uma ginasta muito jovem. Cuba vem com uma safra nova também. Tanto no masculino como no feminino, né? Embora o campeão tenha sido um cubano que já é veterano, tem 30 anos, mas Cuba veio com uma equipe renovada. A gente acabava de falar sobre isso, né? O primeiro grupo foi bem melhor do que o segundo até aqui, né? Porque no primeiro grupo não tivemos nenhuma queda. Aí um flick layout. Veja que a dinâmica da série é um pouco diferente, mais insegura, e ela demora um pouco a fazer
os movimentos sem precisão. Entre um exercício e outro ela tem uma pausa muito grande. Isso tudo leva a crer que os árbitros vão dar uma despontuação maior. E aí a saída de rondada dupla pirueta e meia. Um pouco fraca a série em relação à parte acrobática. Ela não faz muitos exercícios de dificuldade acrobática, muita dificuldade acrobática. Até agora nós temos a Chelsea Memel, que vem na primeira colocação com 9,475. A Bianca Flor, também dos Estados Unidos, em segundo com 9,300. E a Alicia Brown, do Canadá, com 8,988. E agora a Daniele Porto vai ser a última a se apresentar, buscando um lugar no pódio, quem sabe até medalha de ouro na trave de equilíbrio. E uma característica da Dani, ela gosta muito desse desafio, eu acho, né? Ela é a última a se apresentar e ela sabe a responsabilidade que ela tem, porque para o Brasil é a ginasta que tem condição de medalha, já que a Laís teve uma queda. E ela consegue, isso varia muito também de atleta para atleta, isso para ela é um incentivo. E para algumas ginastas é um peso muito grande e acaba que acarreta uma série não muito firme. E a Dani não, a Dani a gente, quando se vê numa situação dessas, ela é muito firme. Vamos torcer para que ela acerte. É uma pressão que fortalece ela e realmente ela tem essa característica mesmo, né? Assume a responsabilidade, vai lá e faz o melhor possível. Assim como a Camila também. É uma ginasta que, se você deposita a confiança nela, e é muito importante isso, você sabe que você pode contar com aquela ginasta, que ela vai definir a situação. Eu já vi casos da Camila em campeonatos que o treinador fala, olha, você está na última prova, você está com tantos pontos, você precisa de tantos pontos para vencer ou ficar entre os 3. E ela vai lá, tem ginástica que você não pode falar isso. Vamos ver aí a apresentação da Daniele Porto, a última a se apresentar na trave, brigando por medalha. Vou só falar, né? Isso aí não é comum na Dani. A entrada que ela vem é muito habituada a fazer, de rondada layout. Aí uma sequência de 2 flicks e um mortal esticado. E ela não gostou nem um pouco. Ela não está nem um pouco satisfeita ali em cima da trave. Dá para perceber isso. Um salto cortada com os pés na cabeça. Um dos pés na cabeça, né? Um salto cadete. E é uma prova muito forte da Dani. Mortal lateral. A sequência de saltos, um salto cortado à lateral, seguido de um salto ao apoio na trave. Aí ela tem o contato direto com o aparelho. E a saída de rondada, flick duplo mortal grupado. Uma pena, porque foi realmente a queda o grande problema da Dani. Que falta de sorte teve o Brasil agora nessa apresentação de trave. Verdade. Tanto a Dani quanto a Laís tiveram provas excelentes, muito bem executadas, mas 2 quedas que selaram o destino delas nessa prova. E foi logo na entrada, né? Quer dizer, a gente não sabe exatamente o que faltou, mas aí a Ana Paula Rodrigues, a Daiane dos Santos também, mas foi assim na entrada. Será que faltou um pouquinho de concentração na hora de entrar? Porque depois ela fez uma apresentação quase perfeita, né? Acontece também, Lucas, a gente, no momento em que você se prepara para fazer a entrada ou qualquer outro exercício, no momento em que você faz o exercício preparatório, que no caso é a rondada, quando ela bate com os 2 pés no trampolim, ela fazer esse exercício um pouco torto. E aí ela já se desloca torta para a trave, ela está de costas para o aparelho. Então é uma entrada muito difícil, que tem um grau de... vale muito, né? A gente chama um grau D para a entrada, e justamente por isso, porque tem um exercício preparatório onde ela tem que de costas entrar para o aparelho, e é muito difícil. Então, qualquer deslize que ela tenha nesse primeiro movimento, acarreta a queda. E a ginástica tem o grande desafio
da precisão. É um esporte de muita precisão e precisa de muita concentração. Em alguns exercícios, como entrada de trave ou largadas e retomadas em alguns aparelhos, são exercícios que tem que ser muito preciso. Nem ir muito para cima do aparelho, para ter segurança e não cair, e nem ir sem muita decisão, porque senão você cai no chão, no colchão, e perde o ponto. Então, realmente é um esporte de precisão. Qualquer deslize, cai. Certamente ela deve ter feito várias séries, várias entradas no ginásio de aquecimento, chegou na hora, ela errou. Isso é muito comum, mas, enfim. E é super comum também, não só em largadas e retomadas ou na trave, mas no próprio solo. O ginasta executa um duplo mortal e se ele for com muita vontade, ele passa direto e tem meio ponto de queda. E se ele abrir cedo o exercício, ele cai botando a mão no chão, faltando o exercício. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ver o resultado final desse aparelho. Infelizmente não temos brasileiro. Souza ficou em quarta, Daniele Hipólito ficou na quinta colocação. As brasileiras então fora aí do pódio na trave de equilíbrio nesse aparelho. A Chelsea Memel conseguindo mais uma medalha de ouro, já tinha conseguido no individual. Brasileira ter grande sucesso nessa prova, ela foi vice-campeã mundial em Ghent, foi a primeira medalha do Brasil em mundiais e realmente ela fez história nessa prova. A gente lembra que no caso da Luísa Parente era o aparelho mais fraco da Luísa, né? Na sequência vieram outros campeões como o Diego Hipólito no solo e a Daiane campeã do mundo. Verdade, era a grande esperança realmente de medalha de ouro também do Brasil nos Jogos Olímpicos com a Daiane dos Santos. Acabou não acontecendo, mas de qualquer maneira eu acho que o Brasil está muito bem servido no solo. Tem a Daiane, tem a Daniele Hipólito, a Laís também está chegando a essa final aí no aparelho solo. Acho que o solo hoje talvez seja o aparelho mais rico, né, na ginástica brasileira no feminino. E a Jade Barbosa também. E a Jade que está vindo também. 14 anos faz os mesmos saltos que a Daiane. Realmente, a Laís também realmente, a gente está bem no solo. Bom, daqui a pouquinho teremos esse último aparelho, lembrando para você que logo mais a partir das 4h30 da tarde, o Sport TV transmite o Grande Prêmio Internacional de Hipismo, direto da Hípica do Rio de Janeiro. Você vai acompanhar aqui no Sport TV a partir das 4h30 da tarde. Bom, final de aquecimento e agora teremos a apresentação no solo, que no feminino, somente no feminino, tem música também. Aí a Sol Poliandri da Argentina vai ser a primeira a se apresentar. Apresenta Sol Poliandri da Argentina, primeira finalista de solo.
Uma pena muito grande, né? Porque a série é muito simples, mas muito bem executada. Uma coreografia, ela trabalha bem essa parte coreográfica, mas a ginástica realmente é o conjunto das acrobacias, que é o que a gente tem muito forte no Brasil, e essa parte coreográfica. Toda a série conta muito ponto no final. E ela teve ali um deslize muito grande, foi a queda, ela chega direto de joelho, quer dizer, além de não validar o exercício, ela ainda tem o valor da queda. Antigamente, a ginasta, quando caía, ela ela era penalizada só pela queda. E hoje, além da queda, ela é penalizada também pela má execução do exercício. Então, ela perde mais do que meio ponto, fora que não é computado o valor do elemento. Ela utilizou o mesmo trabalho do salto, né? Baixa dificuldade na prova, mas com muita limpeza nos exercícios, né? É a pena que, diferentemente do salto, ela falhou na saída. E foi exatamente na saída, foi no finalzinho da apresentação dela que ela acabou cometendo essa falha, foi uma falha grave. Ela fica aguardando agora a nota argentina, a primeira a se apresentar no solo, a Sol Poliandri. Eu particularmente gosto muito da ginástica bem executada, assim como acho que todos, né? Às vezes a ginasta tem um grau de dificuldade muito grande e é muito incorreta. E isso não combina muito com a ginástica, justamente por ser um esporte muito plástico, né? E postura de pés, de joelhos. Ontem nós tivemos várias equipes e nós vimos muitas falhas em relação à apresentação. A apresentação mesmo, a execução dos movimentos. 7,850 foi a nota da Sol Poliandri. Agora teremos Diana Bigger dos Estados Unidos. E essa foi a apresentação da ginasta. Muito boa a apresentação da ginasta. Acho que com exceção da terceira acrobacia, que ela faz um mortal ao passo, rondada flick, tripla pirueta, ela tem muito incorreta a postura das pernas, né? Essa acrobacia, por exemplo, é um Iber duplo mortal para frente, é incomum na ginástica feminina, porque é uma acrobacia que exige demais da técnica da ginasta. Veja aí essa que eu havia comentado anteriormente, a postura das pernas aí ela realmente tem vai ser bem despontuada, mas uma série muito difícil, acrobaticamente muito forte e coreograficamente também muito perfeita, muito limpa, muito dentro da música, que é muito importante. Não é só o Brasil que está bem no solo, né? Ela se apresentou muito bem, como você falou, Ana Paula, principalmente o Iber duplo, que não é um exercício muito executado no feminino, pelo menos nessa competição a gente não tem visto, e realmente é um exercício difícil. Aí nesse exercício realmente ela teve várias falhas, principalmente na saída do flick para a tripla pirueta. A gente vem falando de apresentação no solo, lembrando que a Daiane dos Santos já se apresentou, já
mostrou publicamente, né, a apresentação dela com o País Tropical, e que é uma música nova que ela vai se apresentar a partir de agora com essa música do Jorge Benjor. Na época era Jorge Ben quando ele fez essa música, né? Hoje é Jorge Benjor, País Tropical, então, que a Daiane dos Santos já começou a se apresentar com essa música. O que você achou, Ana Paula? Essa música tem a ver realmente com a apresentação dela? A Daiane dos Santos vai se dar bem também com essa música? A gente torce para que isso realmente aconteça, né? Eu acho válido, a gente tem que valorizar realmente as coisas bonitas que a gente tem no país, e a música é uma coisa muito animada, a escolha da música foi muito boa. Eu gostei muito da apresentação, apesar de a série não ter sido feita completa, né? Mas muito bonita. Aí a apresentação da Daniele Hipólito, vamos acompanhar. Muito aplaudida a apresentação da Daniele Hipólito. Muito boa a apresentação da Dani. Mas uma característica que a gente pôde perceber, ela faz só 3 acrobacias. Só é ótimo, né? Ela faz 3 passadas, mas o comum de nós vermos hoje em dia são 4 acrobacias, são 4 diagonais. Enfim, isso conta um pouquinho. Ela tira a diferença disso durante os saltos que ela executa ao longo da série. Faltou um pouquinho ali da tripla pirueta, né, Acho que Marco? faltou quase meia pirueta, 1/4, meia, não sei. E isso é perigoso porque logo em seguida ela faz a dupla em meia, que é esse movimento aí. Se não foi for, boa. que foi muito boa, mas se a tripla for considerada dupla e meia, ela perde a bonificação de uma das duas. Exatamente, mas me parece que vai ser considerado tripla pirueta. Que a gente só consegue ver isso bem em câmera lenta, né? Exatamente. Mas os árbitros, dependendo da competição e o critério que eles estão utilizando, isso é muito exigido e não é considerado. Vocês viram também a comemoração do Wagner, que é o pai da Dani Hipólito. Estamos vendo, curtindo aí, né, em câmera lenta, a apresentação da Daniele Hipólito, que está nesse primeiro grupo do solo. É importante a gente ressaltar a importância dos pais na vida de um atleta, não só dos pais, como dos irmãos, enfim. Fazem parte ali da nossa vida. Os irmãos, às vezes, uma vida um pouco diferente, restrita, né, em função do atleta, da dedicação que tem que ter. Realmente o apoio dos pais é fundamental. E a Dani tem o apoio dos irmãos também, né? E um irmão campeão, que é o Diego. E olha, está na frente até agora a Daniele, hein? 9,238. Aí Iene Ibarra, do México.
uma apresentação boa da ginasta. Ela tem uma primeira acrobacia muito forte, que é um duplo twist grupado. Mas logo em seguida a gente até comentou, né, Marco, uma passada com 2 mortais, aqui é uma exigência. Ela numa mesma acrobacia, ela precisa fazer 2 elementos sem o apoio das mãos. E ela faz uma acrobacia muito simples, que é um mortal ao passo. Vamos ver se vai passar agora, eu acho que é essa. Ela faz um mortal ao passo, um movimento sem as mãos, seguido de uma rondada e um layout, que também é um movimento sem as mãos, mas muito simples. Então ela cumpre a exigência, mas não ganha absolutamente pontos. Isso é ruim porque ela cai um pouco com o trabalho de dificuldade. E a ginasta ela tem que manter, do início ao final da série, um grau de dificuldade mais ou menos parecido. É lógico que na última acrobacia, a ginasta está mais cansada e não consegue executar um movimento talvez de tanta dificuldade, como é o da primeira acrobacia, que ela está iniciando a série, consequentemente mais descansada. É uma dúvida que eu acho que surge eventualmente em relação às piruetas. O que seria uma pirueta? Uma pirueta ou uma dupla pirueta são movimentos completos. Ela termina o movimento sempre de frente, na mesma direção para onde ela começou. Então, se ela sai de costas, ela faz a dupla pirueta, termina de frente para onde ela, da posição que ela saiu. Então ela faz uma pirueta e meia, ela termina sempre de costas para da onde ela saiu. É um pouco complicado de entender. Nós temos sempre uma pirueta e meia, ela termina de costas para onde ela começou a acrobacia. A dupla pirueta ela termina de frente para onde ela começou a acrobacia. A dupla e meia de costas, é sempre meia e meia. É um pouquinho complicado. A gente pode tentar ao longo da transmissão, ao longo, mostrar algumas piruetas. Agora mesmo a ginasta fez dupla pirueta e meia. Ou seja, cada pirueta é uma rotação lateral. Existe um mortal. O mortal, ele é um mortal estendido e faz uma pirueta lateral. É uma volta completa em torno do mesmo eixo. E isso é uma pirueta. Se fizer metade, é meia. Se fizer uma e meia, né? Então é assim que funciona. Na sequência a gente vai tentar apresentar e mostrar isso para vocês, para o telespectador, quando a ginasta fizer o exercício. Uma pirueta é sempre 360 graus, né? Uma pirueta e meia, 540 e assim por diante. Bom, aquecimento do segundo grupo agora do solo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, inclusive com a apresentação da Laís Souza também, que a gente vai ter dentro de instantes no solo, que é o último aparelho do feminino. Lembrando que teremos nesta segunda Bem Amigos, direto do Hotel da Seleção Brasileira, em Belém do Pará, apresentação do Galvão Bueno, e no musical teremos o Sebastião Tapajós e a Jane Duboc, Brasil que joga hoje em La Paz contra a Bolívia. E você vai acompanhar num horário alternativo no Sport TV, a partir das 9 da noite no Sport TV e às 11h30 da noite no Sport TV 2. Você vai ter o jogo do Brasil contra a Bolívia em La Paz. Aí a Irina Eliashenko, né? Que está ali se concentrando, olhando. Daqui a pouquinho a gente vai ter a apresentação também da Laís Souza no solo. E a gente vai ver dentro de instantes esse segundo grupo do solo. Até agora tivemos nos aparelhos, nós tivemos a Laís Souza com o bronze no salto e tivemos prata e bronze nas paralelas com a Daniela Hipólito e também com a Camila Comim, que ficou com o bronze. Bom, final do aquecimento. Lembrando também, a gente está falando de eliminatórias, que tivemos mais uma seleção classificada. Costa Rica derrotou os Estados Unidos. E pela CONCACAF, então, Costa Rica, mais uma seleção classificada. Já temos México, Estados Unidos e Costa Rica classificados da CONCACAF para a Copa do Mundo da Alemanha no ano que vem.
Essa foi a apresentação da ginasta canadense. A gente percebeu ali que no final ela estava bastante cansada, né? A última passada, ela termina um movimento muito lento, ela quase não consegue chegar em pé. E isso também complica um pouco a nota dela. Ela faz uma pirueta e meia, seguido de uma rondada flick. Veja que ela completa o movimento, ela faz uma dupla pirueta e meia. É um pouco difícil para o telespectador entender quantas piruetas ela faz. Mas isso é realmente só com... de tanto a gente assistir, de tanto fazer. E claro, nós dois, né, Marco, fomos atletas, então é um pouco mais fácil. Agora ela fez uma tripla pirueta, um mortal estendido com 3 piruetas. É a rotação que ela olha, a ginasta olha para o lado. Ela faz a rotação virando para o lado e começa a girar as piruetas. E aí, obviamente, tem que ter experiência para poder contar o número de piruetas e de meia volta. Essa foi a Aisha Gerber, do Canadá, que se apresentou. Segundo grupo já do solo, que está se apresentando agora. Ao som de Dire Straits. Verdade, a gente vê aí alguns movimentos da Aisha Gerber, canadense, que terminou cansada, né? Como a Ana Paula falou. Tá até agora ofegante aí. Cansada até agora. É muito difícil, Lucas. A última acrobacia realmente é muito exaustiva. Às vezes a ginasta não consegue nem sentir a perna. É uma exigência muito alta durante um tempo, 1 minuto e 30, né? Que é o máximo permitido para cada solo. Mas você tem uma exigência do corpo, principalmente das pernas, muito grande. Olha, a Daniele Porto continua em primeiro, hein, com 9,238. Aí a Alicia Sacramone, que é uma grande atleta, vai se apresentar agora, mas por enquanto a Daniele vem em primeiro. São as candidatas, né? A Alicia e a Laís, para disputar com a Dani. A série muito boa da Sacramone. Ela faz 4 acrobacias dificílimas. Ela entra no solo com um duplo twist grupado, volta fazendo um tsukahara. Vamos acompanhar na repetição. Ela faz aí uma rondada, um flick-flack. Esse é o tsukahara, é um duplo mortal grupado com uma pirueta. Quer dizer, ela gira no eixo longitudinal e transversal. Faz também uma dupla pirueta e meia seguida de um mortal esticado. Nesse momento aí, ela termina de frente, segue direto um mortal esticado. E a última acrobacia dela, ela termina com uma tripla pirueta. Esse exercício agora ela fez exatamente igual a Daniele, né? Isso. Muito bem executado, uma dupla e meia, seguida de um mortal estendido também, muito bem executado. A Mas diferença é que tem 4 passadas, a Dani executou 3. Eu acho que isso vai ser um fator determinante aí, né, no resultado dessa prova. Realmente ela fez uma belíssima prova, né? Muito bonita. Agora a gente fazendo comparação com outras ginastas brasileiras, a primeira passada dela é um duplo twist grupado. E a gente tem ginastas hoje como a Jade, a Laís e a Daiane que iniciam a prova com um exercício que tem um grau acima de dificuldade, que é o duplo twist carpado. E a Daiane faz até o estendido, que também é o exercício lançado por ela. Além do duplo mortal esticado, enfim, ela é muito boa. E é muito difícil. Eu acho que não existe uma série com grau... Não existe uma série com grau de dificuldade maior que o da Daiane
realiza hoje. Ela tem dois duplos twists na mesma série. Bom, ficamos na expectativa da nota dela. E ela fica em primeiro, hein? Supera a Daniele Porto com 9,438. Vem na primeira colocação, então, até agora, Alicia Sacramone. Agora, Aylen Gonzalez, da Argentina. Que trabalho difícil vai ter a Laís agora na sequência. E a Laís é candidatíssima ao título dessa prova, porque ela tem uma prova muito boa, muito forte. Ali ela acaba um pouquinho fora da música, né? Ela tem uma falha, a música vai acabando, é ruim porque a ginasta tem que estar em sincronia com a música o tempo inteiro. Então ela sai correndo atrás da música, isso também é complicado e prejudica um pouco a nota. Veja aí a primeira acrobacia dela, um duplo twist grupado. Sem firmeza na chegada, é um movimento muito difícil porque a ginasta sai de costas, faz uma meia volta no ar e 2 mortais de frente. Aí uma rondada flick, um duplo mortal grupado, relativamente fácil essa acrobacia. Aí na repetição, o duplo grupado em outro ângulo. Ela tem muitas falhas, eu não sei se é possível ver visualização disso, mas ela tem muitas falhas durante a composição da série, durante a parte coreográfica. No momento em que ela toca, se desloca no tablado e toca o chão, ela sempre pisa com o calcanhar. Isso é um detalhe pequeno, mas que cada passo que ela dá pisando com o calcanhar, ela é despontuada. Fora a beleza, né, da apresentação, que tira muito a beleza da não prova. É a mesma, né? Pisando com o calcanhar. E aí a última acrobacia, seguida de 2 flick-flack sem mãos e um duplo mortal carpado. Veja aí que ela acelera porque a música está terminando e fica um pouco feio. Realmente a beleza, falta um pouco de beleza durante a série. Agora, em termos de qualidade de dificuldade da prova, ela se saiu melhor do que a outra ginasta argentina que fez uma série muito básica. Verdade, foi a Sol Poliandri, essa aí é a Aylen Gonzalez, também da Argentina, que está aguardando a sua nota. Precisava conciliar a qualidade, postura da outra ginasta com a dificuldade dessa ginasta, aí sairia uma prova melhor. Ficamos na expectativa pela Laís Souza, que vai ser a próxima a se apresentar. A Laís brigando por uma medalha, brigando até pelo título. Alicia Sacramone, 9,438, é a primeira colocada. Daniele Porto com 9,238, é a segunda colocada até aqui. A gente estava falando sobre a diferença de ginastas, da performance das brasileiras em relação às ginastas do mundo inteiro. E se comentava muito nas